Bem-vindo ao nosso canal. Desejamos uma ótima escuta. Eu estava parada no meio do salão de festas e o mundo ao meu redor parecia ter congelado. A música continuava tocando. Os convidados ficaram imóveis com taças nas mãos e eu olhava para meu marido, que acabara de dizer palavras que partiram meu coração em pedaços. Que idiota eu fui. Casei com qualquer uma. Tirem ela daqui. A voz dele era fria, quase indiferente. Ele nem olhava para mim enquanto dizia aquilo. Apenas fez um gesto para os seguranças como se eu fosse um incômodo, uma mancha desagradável que tinha entrado por engano naquela celebração. 2 homens fortes de ternos pretos me seguraram pelos braços. Eu não resisti. Eu simplesmente não conseguia. Minhas pernas não obedeciam. Havia um nó preso na minha garganta e tudo diante dos meus olhos parecia embaçado. Eles praticamente me arrastaram até a saída, passando pelos convidados paralisados, passando pela minha sogra com um sorriso vitorioso no rosto, passando pela noiva irmã do meu marido, que cobria a boca com a mão fingindo choque. As portas pesadas do buffet se fecharam atrás de mim. Os seguranças me soltaram bem nos degraus da entrada. Eu tropecei, quase caí e me agarrei ao corrimão. O vestido no qual eu havia colocado o último dinheiro que tinha rasgou na barra. Os sapatos machucaram meus pés até sangrar e eu fiquei ali na rua às 10 da noite sem entender o que tinha acabado de acontecer. Escrevam nos comentários de onde vocês estão me ouvindo. Eu gosto de saber quem está acompanhando minha história. E agora eu vou continuar. Sabe, eu nunca imaginei que minha vida chegaria a um fundo tão escuro, mas quando olho para trás todos os sinais estavam lá. Eu é que não via ou não queria ver. Conheci Aaron 5 anos antes. Eu tinha 38 anos, ele 42. Uma história comum. Eu já tinha perdido a esperança de encontrar alguém. Ele tinha acabado de se divorciar da primeira esposa. Nós nos encontramos numa confraternização de conhecidos em comum. Eu trabalhava como contadora numa construtora de médio porte em São Paulo. Ele era encarregado de obra em um dos empreendimentos. Não havia nada extraordinário nele. Um homem comum de meia idade com entradas no cabelo, uma barriga discreta, olhos cansados. Mas ele era atencioso. Enchia minha taça, perguntava como eu estava, me acompanhou até o carro. Aos meus 38 anos, isso parecia um milagre. Entendam, eu nunca fui uma mulher deslumbrante. Sempre fui comum, um pouco cheinha, rosto simples, sem talentos especiais. Passei a vida em cargos sem glamour, fazendo planilhas, fechamentos, notas fiscais, relatórios. Morava sozinha em um apartamento pequeno alugado numa região afastada. Meus pais morreram cedo. Amigas de verdade eu quase não tinha, apenas colegas com quem dava para tomar café no intervalo. Quando Aaron começou a me ligar depois daquela confraternização, eu fiquei feliz. Finalmente alguém tinha prestado atenção em mim. Nós saímos por uns 3 meses antes de ele propor que morássemos juntos. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Fizemos um casamento simples. Uns 20 convidados, um almoço modesto num restaurante de bairro. Aaron avisou logo que não tinha muito dinheiro. Pagava pensão para a ex-mulher. O apartamento que eles tinham financiado ficou com ela e ele morava num kitnet alugado. Então fomos morar no meu apartamento. Eu pagava o aluguel com o meu salário. O primeiro ano até que foi suportável. Nós vivíamos, trabalhávamos, chegávamos cansados à noite, jantávamos diante da televisão e dormíamos. Aos fins de semana íamos ao atacadão fazer compras, às vezes ao cinema. Uma vida familiar comum, exatamente como eu imaginava que seria. Mas depois de mais ou menos um ano, tudo começou a mudar. Aaron passou a se atrasar cada vez mais depois do trabalho. Dizia que havia obra atrasada, emergência, bico extra, serviço por fora. Eu acreditava. Meu salário não era alto e ele ganhava um pouco mais. O dinheiro fazia falta para pagar aluguel, mercado, luz, água, internet e condomínio. Depois eu conheci a mãe e a irmã dele. Zuleika, minha sogra, era uma mulher dura e mandona. Aos 65 anos, se comportava como uma comandante aposentada. Coluna reta, olhar severo, mania de dar ordens. Morava num apartamento de 3 quartos numa região valorizada, herdado do marido falecido que tinha sido militar. A irmã de Aaron, Nayara, era 5 anos mais nova que ele. Bonita, vaidosa, sempre maquiada, unhas feitas, cabelo impecável. Trabalhava como recepcionista em uma clínica estética e se relacionava com um empresário casado que de vez em quando lhe dava presentes e pagava procedimentos. As duas olhavam para mim como se eu fosse nada. Lembro do primeiro jantar de família na casa de Zuleika. Eu me preparei tanto.
Comprei uma caixa de bombons finos, coloquei meu melhor vestido, fiz escova no cabelo, queria agradar, causar boa impressão. Zuleika abriu a porta, me mediu dos pés à cabeça e disse: "Ah, então é você. Entra. Mas tira o sapato porque minha casa não é calçada da rua." Nayara estava no sofá mexendo no celular. Nem levantou os olhos quando eu a cumprimentei. Apenas balançou a cabeça. A conversa girava em torno delas. Os problemas de Zuleika com os vizinhos, a briga de Nayara com uma amiga, como a vida era injusta com as duas. Aaron concordava, fazia perguntas, demonstrava pena. Quando tentei falar algo sobre meu trabalho, Zuleika me interrompeu. "Contadora, profissão sem graça. Tenho uma amiga cuja filha é médica num hospital particular. Isso sim é status." Apertei os lábios e não abri mais a boca até o fim da noite. A partir daí, essas visitas se tornaram rotina. Todo domingo íamos almoçar na casa de Zuleika. Ela cozinhava, nós comíamos, e eu ouvia histórias intermináveis sobre como tudo na vida delas era difícil. Que Aaron ajudava pouco a mãe com dinheiro, que o apartamento precisava de reforma, que Nayara precisava de um casaco novo para viajar no inverno. Depois desses almoços, Aaron voltava para casa sombrio e irritado. Mal chegávamos, ele começava a implicar comigo por qualquer motivo. "Por que você falou daquele jeito com minha mãe? Você precisa ser mais educada." Mas eu não disse nada. Pois é esse o problema. Fica sentada como uma estátua. Poderia participar da conversa. Eu não entendia o que queriam de mim. Se eu ficava quieta, era ruim. Se falava, também era ruim. O dinheiro virou o principal motivo das nossas brigas. Zuleika sempre insinuava que precisava de ajuda. Ora para remédios, ora para reforma, ora simplesmente para viver melhor. Nayara também não tinha vergonha de pedir ao irmão. Um celular novo, uma viagem, um procedimento estético. E eu vivia com meu salário de contadora R$3.500, tentando esticar até o fim do mês. Pagava aluguel, comprava comida, separava dinheiro para as contas. Aaron me dava parte do salário, mas nunca bastava, principalmente quando passou a ajudar a mãe e a irmã regularmente. "Você entende, é minha família", ele dizia quando eu tentava contestar. "Eu não posso abandonar elas." "Mas nós também não temos dinheiro", eu respondia. "Eu precisei usar o limite do banco para pagar o aluguel no mês passado." "Então ganhe mais. Procure um serviço extra." Eu procurei. Comecei a fazer relatórios e fechamentos simples à noite para pequenos comerciantes. Ficava até meia-noite no computador, estragando a vista, ganhando R$1.000 a mais por mês. Esse dinheiro ia para dívidas e para a ajuda que Zuleika exigia. Aaron mudou. Antes, pelo menos, fingia cuidado. Perguntava como tinha sido meu dia. Agora chegava, jantava calado, assistia televisão e deitava. Nos fins de semana desaparecia na casa da mãe ou com amigos. Eu ficava sozinha. Às vezes eu pegava o olhar dele em mim. Frio avaliador, quase com nojo. Como se ele me visse pela primeira vez e não gostasse do que enxergava. "Você está de novo com esse moletom velho?", perguntou certa vez. "Compra uma roupa decente." "Com que dinheiro?", eu não aguentei. "Com o que você ganha? Ou seu salário inteiro vai para seus trapos?" Eu olhei para ele e entendi. Ele sinceramente não lembrava que eu pagava aquele apartamento, que eu comprava toda a comida, que eu arcava com as contas. Para ele eu era apenas um peso que ainda por cima não era bonita o suficiente. Nossa relação virou uma guerra fria. Quase não conversávamos. Ele chegava cada vez mais tarde. Eu dormia sozinha. Vida íntima já não existia havia uns 8 meses. Morávamos como vizinhos que se detestam, mas que não conseguem se separar por questões financeiras. Então Nayara anunciou que iria se casar. O empresário finalmente se separou da esposa e a pediu em casamento. Nayara estava nas nuvens. Zuleika também vibrava. A filha ia se casar com um homem rico. Era o triunfo dela. Planejaram uma festa grandiosa. Buffet para 200 pessoas, cerimonialista, caro, música, ao vivo, fotógrafos, filmagem, decoração luxuosa. O noivo pagava quase tudo, mas Zuleika queria contribuir, mostrar que não era nenhuma pobre coitada. E então começou o verdadeiro pesadelo. Aaron, você precisa ajudar sua mãe a pagar parte do casamento, disse Zuleika num domingo. É sua irmã que vai casar. Família apoia. Quanto precisa? Perguntou ele cansado. Quero pagar a decoração do salão e o bolo. Quase engasguei com o café. 20 mil reais. Nós nunca tivemos esse dinheiro. Mãe, de onde eu vou tirar essa quantia? Aaron ficou perdido. Faz um empréstimo ou pede para sua mulher. Ela deve ter economias.
Todos olharam para mim. Zuleika exigente. Nayara com deboche. Eron com esperança. Eu não tenho economia nenhuma, falei. A gente vive de salário em salário. Como não tem, Zuleika? Franziu o rosto. Você trabalha. Para onde vai o dinheiro? Para o aluguel, para a comida, para os pedidos constantes de ajuda de vocês? Respondi sem aguentar mais. O silêncio caiu sobre a mesa. O que você pensa que está dizendo? Perguntou Zuleika baixo, mas ameaçador. Eu sou mãe do seu marido. Se peço ajuda, você tem obrigação de ajudar. Eu não tenho obrigação de entregar o último dinheiro para o casamento de outra pessoa. Outra pessoa, gritou Nayara. É o casamento da sua cunhada. Você se considera parte da família ou não? Chega, disse Eron, levantando a mão. Mãe, eu vou resolver. Vou fazer o empréstimo. Ele fez. 20 mil reais com juros altos. Entregou o dinheiro à mãe. Agora vamos ter que pagar parcela todo mês, eu disse em casa quando ficamos sozinhos. Daremos um jeito, resmungou ele. O importante é que minha mãe está satisfeita. E nós e nossas despesas, não quero discutir isso. Ele bateu a porta e saiu. Fiquei sozinha no apartamento mal iluminado. E pela primeira vez em todos aqueles anos, chorei de humilhação, de impotência, de entender que eu não era ninguém para aquele homem. A preparação do casamento continuou a todo vapor. Nayara e Zuleika estavam ocupadas com vestido, buquê, cardápio, lista de convidados, lugares nas mesas. Eu não participava. Ninguém sequer perguntava minha opinião. 2 semanas antes da festa, Zuleika me ligou no trabalho pela primeira vez em todos aqueles anos. Escuta, preciso falar com você, disse sem cumprimentar. Você precisa comprar um vestido decente para o casamento. O que você costuma usar não serve. Lá vão estar pessoas importantes, empresários, amigos do noivo, clientes. Não quero que você envergonhe nossa família com sua aparência. Apertei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Vou comprar algo adequado. E olha lá. Não apareça com esses panos largos que você usa. Faça cabelo, maquiagem. Enfim, dê um jeito em você. Ela desligou. Fiquei sentada na minha mesa olhando para a tela do computador. O escritório ao redor continuava barulhento. Colegas comentavam o almoço, telefones tocavam, impressoras funcionavam. Mas dentro de mim algo esfriou e endureceu. À noite fui ao shopping procurar um vestido que satisfizesse Zuleika. Algo caro, elegante, com cara de status. Provei uns 20. Escolhi um vestido azul marinho de tecido encorpado, corte simples, mas de boa qualidade. Custava R$ 2.500. Paguei com o dinheiro que eu estava juntando para comprar óculos novos. Minha vista piorava, as lentes antigas já não ajudavam, mas os óculos poderiam esperar. Depois vieram sapatos, bolsa, salão para cabelo e maquiagem. Em uma noite gastei R$ 4.500, mais de um mês do meu salário. Em casa, Eron nem perguntou onde eu estava. Assistia futebol e bebia cerveja. Comprei o vestido para o casamento, eu disse. Aham, respondeu sem tirar os olhos da tela. Foi isso. Nenhum interesse, nenhuma pergunta, nenhuma tentativa de ver o que eu tinha comprado. O dia do casamento chegou. Acordei às 7 da manhã e fui ao salão. A profissional fez ondas leves no meu cabelo, maquiagem natural. Eu estava bem. Talvez pela primeira vez em anos, eu tenha visto no espelho não uma mulher exausta e apagada, mas alguém parecida com quem eu tinha sido antes. Em casa coloquei o vestido novo, os sapatos, peguei a bolsa. Eron esperava na porta de terno, gravata, sapatos engraxados. Olhou para mim de relance. Pronta, vamos, senão vamos atrasar. Chegamos ao buffet 1 hora antes do início. Zuleika e Nayara já estavam numa sala reservada. A noiva parecia deslumbrante num vestido branco impecável, maquiagem profissional, cercada pelas madrinhas. Entrei para cumprimentá-las. Ah, chegou, disse Zuleika, me examinando. Pelo menos não veio de roupa de feira. Bom, aquilo era o máximo de elogio que ela seria capaz de dar. Os convidados começaram a chegar. O salão grande foi se enchendo de gente. Eu quase não conhecia ninguém. Eram amigos e parceiros do noivo, parentes dele, colegas de Nayara, conhecidas antigas de Zuleika. Todos elegantes, com joias caras, seguros de si. Eron desapareceu entre os convidados, conversava, ria, bebia com alguém. Eu fiquei sentada sozinha à mesa, sorrindo quando alguém olhava na minha direção, sentindo-me sobrando naquela festa. Os noivos entraram sob aplausos. Primeira dança, brindes, discursos. Tudo bonito, caro, perfeito. O mestre de cerimônias fazia piadas, os convidados riam, a música tocava.
Então chegou o momento que eu lembraria pelo resto da vida. O apresentador anunciou uma brincadeira para casais. Algo divertido sobre o quanto os parceiros se conheciam. Zuleika de repente se levantou e disse algo ao ouvido dele. Ele assentiu, pegou o microfone. E agora, queridos convidados, uma pequena pausa na programação. A mãe da noiva quer dizer algumas palavras sobre família. Zuleika caminhou até a frente e pegou o microfone. O salão se calou. Queridos convidados, começou ela solenemente. Hoje é um dia feliz para nossa família. Minha filha se casa com um homem maravilhoso. Quero falar sobre como a verdadeira família é importante. Laços de sangue, ajuda mútua, apoio. Ela continuou falando, mas eu já não escutava, porque Aaron se levantou da mesa e caminhou até ela. Havia uma expressão estranha em seu rosto, decidida e ao mesmo tempo desesperada. Zuleika passou o microfone para ele. Então ele olhou diretamente para mim. Foi nesse instante que ele disse aquelas palavras. Que idiota eu fui. Casei com qualquer uma. Tirem ela daqui. Depois disso tudo virou borrão. Os seguranças, os olhares, a risada abafada de alguém, a boca aberta de outras pessoas, Zuleika imóvel como uma rainha satisfeita. A vergonha queimou minha pele. E então eu estava fora, sozinha, nos degraus, com o vestido rasgado, com os pés sangrando, com a vida inteira despedaçada. E vocês o que fariam no meu lugar? Escrevam nos comentários. E sabem de uma coisa? Liguem hoje para as pessoas que vocês amam. Digam que elas são importantes. Enquanto ainda há tempo. Desculpe, ouvi uma voz masculina ao meu lado. Você está bem? Levantei a cabeça. Diante de mim estava um homem de uns 50 anos. Alto, elegante, de terno cinza escuro caro. Cabelos grisalhos, barba bem aparada, olhos atentos. Ele me olhava sem pena, sem deboche, apenas com preocupação sincera. Eu estou bem, menti soluçando. Não parece. Ele me estendeu um lenço limpo. Tome, seque o rosto. Peguei o lenço. Tecido caro, monograma no canto. Limpei as lágrimas, enxuguei as mãos arranhadas. Obrigada, sussurrei. Posso me sentar? Ele apontou para o degrau ao meu lado. Dei de ombros. Que diferença faria? Ele se sentou, sem se importar se sujaria o terno caro. Tirou do bolso uma cigarreira prateada, abriu e me ofereceu. Fuma não. Parei há 3 anos. Decisão sábia. Guardou a cigarreira. Eu ainda tento. Nem sempre consigo. Ficamos em silêncio por alguns minutos. A cidade fazia barulho ao redor. Carros passavam, pessoas corriam para algum lugar, vitrines de bares estavam iluminadas. Um sábado comum para todos, menos para mim. Meu nome é Teobaldo, disse ele finalmente. Teobaldo Siqueira. Dália, respondi. Dália, repetiu ele. Nome bonito. O que aconteceu? Se não for segredo, eu quis dizer nada. Quis fugir, me levantar e ir embora. Mas de repente percebi que queria contar para um desconhecido. Alguém que não me julgaria, que não me daria sermão, que não faria parte daquele teatro cruel. Meu marido me expulsou do casamento da irmã dele diante de todos os convidados. Entendo. Ele assentiu. E o que você vai fazer agora? Não sei, admiti. Sinceramente não sei. Não tenho dinheiro para aplicativo. Meu celular descarregou. As chaves do apartamento ficaram na bolsa e minha bolsa ficou lá dentro no buffet. Ele pensou por alguns segundos. Sabe, disse, ele tem uma proposta. Talvez pareça estranha, mas escute até o fim. Olhei para ele desconfiada. Sou empresário, continuou Teobaldo. Amanhã de manhã tenho uma reunião importante em Paris. Uma reunião de negócios. Preciso de uma acompanhante para essa reunião. Uma mulher que pareça minha parceira, alguém do meu círculo. Para que você precisa disso? Perguntei sem entender. Longa história. Digamos que as pessoas com quem vou me reunir se sentem mais confortáveis quando veem que não estou sozinho, que tenho estabilidade, alguém ao meu lado. Entende? Não respondi honestamente. Dália, ele virou o rosto para mim. Estou oferecendo que você viaje comigo para Paris por 3 dias. Passagens, hotel, tudo por minha conta. Você só precisará estar presente em algumas reuniões, parecer adequada, comportar-se com confiança. Isso é uma brincadeira, eu não acreditava no que ouvia. Não, estou falando sério. Além disso, ele tirou um cartão de visitas e me entregou. Vou pagar 30 mil reais por esses 3 dias. Fiquei olhando para o cartão. Papel grosso, letras em relevo dourado. Teobaldo Siqueira, diretor-geral da Criptotech Brasil. 30 mil. Perdi o ar. Sim. E as roupas que você comprar para as reuniões ficam com você. Além disso, terá tempo livre em Paris. Acho que você precisa se distrair.
Eu fiquei calada. Era loucura. Um homem desconhecido me oferecendo uma viagem para Paris por 30 mil reais. Eu entendo que parece suspeito, disse ele. Mas não estou pedindo nada íntimo. Apenas sua presença em reuniões de negócios. Você ficará em quarto separado. Terá total liberdade. Por que me escolheu? Perguntei. Olhe para mim. Estou com o vestido rasgado, joelhos machucados. Que tipo de acompanhante eu posso ser? Porque você é real, respondeu simplesmente. Eu vi quando a tiraram do salão. Vi seu rosto. Você acabou de passar por uma humilhação, mas não quebrou. Está sentada aqui enxugando lágrimas, tentando se recompor. Isso é força, Dália. Força verdadeira. As lágrimas voltaram à minha garganta. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Pense, disse Teobaldo. Você tem 1 minuto para decidir. Eu vou amanhã, às 7 da manhã. Se aceitar, vem comigo. Se não aceitar, eu chamo um carro para levar lá para casa e dou dinheiro para um chaveiro abrir sua porta. Olhei para o cartão na minha mão. 30 mil reais. Mais do que eu ganhava em muitos meses. Era a chance de sair das dívidas, de fugir de Heron, de começar uma nova vida. Mas também era risco. Eu não conhecia aquele homem. Não sabia o que ele realmente queria. Talvez fosse uma armadilha. Talvez eu estivesse prestes a cometer a maior loucura da minha vida. Por outro lado, o que eu tinha a perder, eu não tinha mais família, não tinha marido, não tinha a vida que construí durante 5 anos. Tinha acabado de ser humilhada em público e jogada na rua como um cachorro. Eu aceito ouvir minha própria voz dizer: vou com você. Teobaldo sorriu. Ótimo. Então vamos. Precisamos cuidar de você, comprar roupas, preparar tudo para o voo. Ele se levantou e me estendeu a mão. Eu segurei e fiquei de pé. Minhas pernas estavam dormentes, os joelhos doíam, mas eu me mantive firme. Meu carro está ali. Ele apontou para uma Mercedes preta no estacionamento. Primeiro vamos a uma farmácia 24 horas tratar seus arranhões. Depois ao shopping. Há lojas que ficam abertas até tarde. Compraremos o necessário. Entramos no carro. O interior cheirava a couro caro e madeira. Bancos aquecidos, música suave. Recostei a cabeça e fechei os olhos. Teobaldo ligou o motor e saiu do estacionamento. Passamos pelo buffet, onde a festa ainda continuava. As janelas brilhavam, a música tocava, as pessoas se divertiam, e eu seguia rumo ao desconhecido com um homem estranho para Paris. Dália, disse ele sem tirar os olhos da rua. Quero que você entenda uma coisa. Essa viagem não é só vantajosa para mim. Também é uma chance para você. Chance de mostrar a todos que a humilharam que você merece mais. Que eles estavam errados. Como perguntei. Publique fotos em Paris, nas reuniões, em lugares bonitos. Deixe que vejam com quem você está agora. Deixe que engasguem de inveja. Pensei nisso. Era vingança pequena, talvez infantil, mas doce. Imaginei Heron, Zuleika e Nayara vendo minhas fotos de Paris. Imaginei os rostos mudando, as perguntas, a inquietação. Tudo bem, respondi. Eu faço. Fomos à farmácia. Teobaldo comprou antisséptico, gás e curativos, pomada. No carro tratei os arranhões nas mãos e nos joelhos. Doeu, mas era suportável. Depois fomos ao shopping, enorme e iluminado, cheio de vitrines. Já eram 10 da noite, mas algumas lojas ainda funcionavam. Você precisa de roupas de negócios, disse Teobaldo. 2 ou 3 conjuntos. Sapatos, bolsa, maquiagem. Tudo o que possa precisar nas reuniões. E algo casual para o tempo livre. Entramos numa boutique cara. A vendedora olhou para mim despenteada e com o vestido rasgado e apertou os lábios. Mas ao ver Teobaldo, sorriu. Como posso ajudar? Minha acompanhante precisa de um guarda-roupa completo, disse ele. Estilo executivo. O melhor que vocês tiverem. A vendedora se mexeu rapidamente. Pouco depois, eu estava no provador com pilhas de roupas. Ternos, blusas, calças, saias. Tudo caro, bonito, de qualidade. Provei um conjunto preto sério, olhei no espelho e não me reconheci. Diante de mim estava uma mulher de negócios confiante. Não uma esposa perseguida. Não uma contadora cansada. Outra pessoa. Excelente, disse Teobaldo quando saí para mostrar. Levamos este e mais 2 em cores diferentes. Compramos 3 conjuntos, 5 blusas, sapatos, uma bolsa elegante, maquiagem básica. A conta passou de 20 mil reais. Quase caí quando vi o valor, mas Teobaldo pagou sem piscar. Agora, hotel, disse ele. Você precisa dormir. Amanhã acordamos cedo. Fomos a um hotel luxuoso no centro. O recepcionista nos tratou com respeito.
Teobaldo reservou para mim um quarto separado por uma noite. Descanse, disse ao se despedir. O carro busca você às 5 da manhã. Esteja pronta. O quarto era esplêndido. Cama enorme, banheiro de mármore, vista para a cidade iluminada. Fiquei junto à janela, olhando as luzes lá embaixo. O que estou fazendo? Para onde estou indo? Com quem? Mas então lembrei o rosto de Aaron, sua voz. Que idiota eu fui. Casei com qualquer uma. E todas as dúvidas desapareceram. Tomei um banho quente demorado, tratei os arranhões outra vez, deitei na cama enorme e macia, e pela primeira vez em 5 anos dormi sozinha, em silêncio, em paz, e sonhei com Paris. Veja como a vida às vezes muda. Um instante e tudo vira outra coisa. E vocês o que fariam? Iriam com um desconhecido ou voltariam para a vida antiga? Escrevam nos comentários. Amanhã começou com uma ligação da recepção. Exatamente às 5. Bom dia, senhora Dália. Seu carro está aguardando. Abri os olhos e por alguns segundos não entendi onde estava. Cama enorme, lençóis brancos, luz suave do abajur. Depois me lembrei de tudo. Casamento, humilhação, Teobaldo, Paris. Levantei correndo e fui para o banho. O tempo era curto. Lavei o rosto, fiz uma maquiagem leve com a maquiagem comprada na noite anterior, coloquei um dos conjuntos novos. Cinza escuro sério com blusa branca. Sapatos de salto médio. Prendi o cabelo em um coque baixo e me olhei no espelho. Diante de mim havia uma mulher desconhecida, contida, segura, profissional. Não aquela esposa acuada que tinham jogado para fora de um buffet. Peguei a mala com as outras roupas e desci ao saguão. Teobaldo já me esperava. Usava outro terno azul marinho perfeitamente ajustado. Ao me ver, assentiu com aprovação. Você está ótima. Vamos. Precisamos chegar ao aeroporto. O carro nos levou ao aeroporto em 20 minutos. Eu nunca tinha viajado de classe executiva. Na verdade, só tinha voado 2 vezes na vida, ambas em classe econômica para o Nordeste, quando era adolescente. Agora havia sala VIP, poltronas macias, café, frutas, atendimento rápido, embarque prioritário. No avião, os assentos eram largos e reclinavam quase como cama. A comissária trouxe espumante e toalha quente. Você voa com frequência? Perguntou Teobaldo, acomodando-se. Não admiti. Este é meu 3º voo na vida. Então aproveite. Paris é uma cidade maravilhosa. Mesmo com reuniões, você terá tempo para vê-la. O avião decolou. Olhei pela janela, as nuvens abaixo, e não conseguia acreditar que aquilo era real. Ontem eu era ninguém, uma esposa humilhada e expulsa. Hoje eu voava para Paris, em classe executiva, com um empresário bem-sucedido. Dália, disse Teobaldo, preciso colocá-la a par de tudo. Explicar com quem nos encontraremos e o que espero de você. Assenti. Na França estou negociando com uma empresa que desenvolve software para criptomoedas. Um contrato muito grande de dezenas de milhões de euros. O dono da empresa é francês, chama-se Jean-Pierre Dupont, um homem conservador de família. Para ele, valores tradicionais, estabilidade e confiança importam muito. Por isso, você precisa de uma acompanhante, entendi. Exatamente. Jean-Pierre confia mais em pessoas que não parecem solitárias. Pessoas que têm alguém ao lado. Entende, sim. Então devo fazer o papel de sua esposa. Não necessariamente esposa. Parceira, alguém próximo. O importante é mostrar que você compartilha minhas posições, apoia minhas decisões. Seja natural. Fique tranquila, sorria, mantenha conversa social se perguntarem. Só isso. Pensei. No fundo não parecia difícil. Apenas estar presente, sorrir e falar pouco. Eu tinha feito isso durante 5 anos nos almoços de Zuleika. Tudo bem, concordei. Eu dou conta. Tenho certeza que sim. Ele sorriu. Agora me conte sobre você. O que faz, como vive? Preciso conhecer. Lá melhor para parecermos convincentes. Contei sobre meu trabalho como contadora, o apartamento alugado como conheci Aaron, os 5 anos de casamento que lentamente se transformaram em pesadelos, Zuleika e Nayara, as dívidas, o cansaço, as humilhações. Teobaldo ouviu com atenção sem interromper. Quando terminei, ele ficou calado por um tempo. Sabe, Dália, disse enfim, seu marido é um idiota, um verdadeiro idiota. Ele não valorizou o que tinha. O que ele tinha, dei um sorriso amargo. Uma mulher comum, sem nada especial. Você não se enxerga direito, respondeu ele. Você é inteligente e trabalhadora, paciente.
Durante 5 anos carregou uma casa nas costas, trabalhou em 2 lugares, não reclamou. Isso é dignidade, isso é força. As lágrimas vieram aos meus olhos. Ninguém nunca tinha falado assim comigo. Em 5 anos Aaron nunca me elogiou. Zuleika só criticava. Nayara debochava. Obrigada, sussurrei. Não agradeça. É apenas verdade. Pousamos em Paris às 10 da manhã, horário local. O aeroporto Charles de Gaulle nos recebeu com barulho, pessoas, anúncios em francês. Eu fiquei perdida, mas Teobaldo caminhava com segurança pelos corredores até a saída. Um carro preto com motorista nos esperava. Entramos e o carro seguiu pela Paris da manhã. Eu olhava pela janela sem conseguir desviar os olhos. Avenidas largas, prédios antigos, cafés com mesas na calçada, lojas charmosas, gente bem vestida, indo para seus compromissos, cheiro de pão fresco vindo das boulangeries. Era outro mundo. Um mundo que eu só conhecia por filmes e fotografias. Bonito, não é? Teobaldo sorriu. Muito, respondi quase sem fôlego. Chegamos ao hotel. Não era simplesmente um hotel. Era praticamente um palácio 5 estrelas com porteiros uniformizados, lustres dourados, piso de mármore. Levaram-me a um quarto no 6º andar, grande com vista para a Torre Eiffel. Descanse algumas horas, disse Teobaldo. À 1 da tarde temos a primeira reunião, um almoço de negócios. Passo aqui 15 minutos antes. Ele saiu. Fiquei sozinha no quarto luxuoso, parada junto à janela, olhando a Torre Eiffel ao longe. Parecia irreal, como se eu tivesse entrado na vida de outra pessoa. Depois peguei o celular. Ele tinha carregado durante a noite no hotel, agora a bateria estava cheia. Liguei e imediatamente vi 37 chamadas perdidas. 25 de Aaron, 8 de Zuleika, 4 de Nayara e mensagens, dezenas. Abri a conversa com Aaron. Onde você está? Dália responde. Para de palhaçada. Me liga agora. Minha mãe está preocupada. Você está me ignorando. Estou ficando com raiva. Se não ligar, vai se arrepender. A última mensagem tinha chegado 1 hora antes. Onde você está, pelo amor de Deus? Vou chamar a polícia. Sorri com amargura. Agora ele estava preocupado. Ontem me jogou na rua diante de todos, hoje me procurava. Por quê? O que tinha acontecido? Abri as redes sociais e vi o vídeo. Alguém da festa tinha gravado quando os seguranças me levaram para fora, quando tentei manter o equilíbrio, quando caí nos degraus, quando as portas se fecharam atrás de mim. E havia comentários. Centenas. Que mulher coitada. Que horror. Esse marido é um monstro. Isso é legal. O que ela fez? Que vergonha. E comentários de conhecidas de Zuleika, colegas de Nayara, amigos de Aaron. Todos condenando não a mim, mas ele e a família dele por aquela humilhação pública. O vídeo tinha viralizado, e agora Aaron estava em pânico, tentando me encontrar para que eu explicasse a todos que estava tudo bem, que foi um mal-entendido. Nunca. Liguei a câmera do celular, fiquei junto à janela, enquadrando a Torre Eiffel atrás de mim. Tirei uma selfie e sorri de modo leve, como se estivesse ali todos os dias. Escrevi: Paris recebe um novo dia. Às vezes a vida traz surpresas inesperadas. O importante é saber aceitá-las. Paris. Vida nova. Liberdade. Publiquei e desliguei o celular. Que ele visse. Que engasgasse. À 1 da tarde, Teobaldo bateu à porta. Eu estava pronta. Usava outro conjunto azul marinho, blusa branca e brincos de pérola comprados na noite anterior. Magnífica, avaliou ele. Vamos. Fomos a um restaurante nos Champs, L6. Um lugar refinado, toalhas brancas, taças de cristal, garçons de smoking. Jean-Pierre Dupont já nos esperava à mesa. Um homem alto, grisalho, de uns 60 anos, óculos, traços aristocráticos. Ao lado dele estava uma mulher da mesma idade, elegante, cabelo impecável, colar de pérolas. Teobaldo. Jean-Pierre se levantou e abraçou Teobaldo. Que bom vê-lo. Também é um prazer, Jean-Pierre. Permita-me apresentar Dália, uma pessoa muito próxima. Estendi a mão. Jean-Pierre a apertou e sorriu com galanteria. Muito prazer, mademoiselle. Sou Jean-Pierre e esta é minha esposa, Isabelle. Isabelle sorriu calorosamente. Sentamos. O garçom trouxe o cardápio em francês. Fiquei nervosa. Eu não sabia uma palavra de francês. Teobaldo percebeu meu pânico e disse baixinho: Peça dourada grelhada. É seguro. Assenti. Os homens começaram a falar de negócios, do mercado de criptomoedas, novas tecnologias, possibilidades de parceria. Eu ouvia pela metade e sorria, quando necessário concordava com a cabeça.
Isabelle se inclinou para mim. É sua primeira vez em Paris? Perguntou com leve sotaque. Sim, admiti. Primeira vez. Ah, que maravilha. Você precisa conhecer a cidade. Louvre, Montmartre e Notre-Dame. Tanta beleza. Eu adoraria, respondi, mas é uma viagem de negócios. Temos pouco tempo. Bobagem, Isabelle fez um gesto com a mão. Os homens que discutam seus assuntos. Nós podemos passear amanhã se você estiver livre. Olhei para Teobaldo. Ele assentiu discretamente. Com prazer, aceitei. O almoço foi ótimo. A comida era divina, o vinho refinado, a conversa leve. Eu me senti estranhamente livre. Ninguém me criticava, ninguém me corrigia. Isabelle me tratava como igual. Jean-Pierre era educado e gentil. Ao final do almoço percebi que eu gostava daquele papel. O papel de uma mulher bem-sucedida que viajava, conversava com pessoas interessantes e vivia uma vida completa. Depois do almoço, nos despedimos dos franceses. Teobaldo me levou de volta ao hotel. Você foi excelente, disse ele. Absolutamente natural. Isabelle claramente gostou de você. Ela é muito querida, respondi. E se ofereceu para me mostrar a cidade amanhã. Perfeito. Amanhã ficarei o dia todo em negociações no escritório. Você estará livre. Passeie e aproveite. À noite teremos outro jantar com parceiros de Jean-Pierre. Sua presença será muito importante. Tudo bem. Subi ao quarto e liguei o celular. Mais 15 chamadas de Aaron, mais 10 mensagens, mas não li. Entrei nas redes sociais, minha publicação tinha 300 curtidas. 300. Eu nunca tinha recebido mais de 20. Comentários: nossa, você está em Paris. Que lindo, que sorte. Pensei que você. E um comentário de Nayara. Onde você está? Aaron está te procurando. Para de fazer cena. Sorri e bloqueei Nayara. Depois tirei outra foto da janela com a Torre Eiffel iluminada ao entardecer. Escrevi Paris à noite. Às vezes é preciso deixar o passado ir para enxergar o futuro. Publiquei. Curtidas e comentários começaram a cair imediatamente. As pessoas admiravam, invejavam ou desejavam sorte. E eu estava sentada num quarto luxuoso de hotel em Paris, sentindo-me feliz pela primeira vez em muitos anos. No dia seguinte, Isabelle passou no hotel para me buscar. Passamos o dia caminhando por Paris. Ela me levou a museus, mostrou cafés pequenos e aconchegantes, contou histórias sobre a cidade. Tirei muitas fotos no Louvre e Montmartre, no Jardim das Tulherias, e publiquei nas redes sociais. À noite, minhas publicações tinham sido vistas por mais de 2.000 pessoas. 2.000. Entre elas, colegas conhecidos, amigos de Aaron, amigas de Zuleika e mensagens. Dezenas. Dália, com quem você está aí? O que está acontecendo? Você deixou Aaron. Estamos preocupados. As mensagens de Aaron tinham outro tom. Dália, por favor, me liga. Preciso falar com você. Eu errei. Me perdoa. Vamos conversar. Dália, por favor. Sorri. Agora ele pedia perdão depois de ver que eu não tinha quebrado, que eu tinha ido embora, que eu estava vivendo. Não respondi. Desliguei o celular e fui me preparar para o jantar. O jantar aconteceu em um clube privado. Evento fechado para poucos. Teobaldo, Jean-Pierre e parceiros dele, cerca de 10 empresários bem-sucedidos com suas esposas. Sentei-me ao lado de Teobaldo, sorri. Participei da conversa, falei de Paris, das minhas impressões, de como a cidade me encantava. As mulheres perguntavam minha opinião, davam dicas de compras, enquanto os homens discutiam o contrato. Em certo momento, ouvi Jean-Pierre dizer: Teobaldo, admito que no início tive dúvidas, mas vendo você acompanhado, vendo sua estabilidade, percebo que é um homem sério, confiável. Alguém com quem se pode fazer negócios. Teobaldo apertou minha mão por baixo da mesa. Estávamos conseguindo. Interpretávamos o papel com tanta convicção que até um empresário experiente acreditou. Ao fim da noite, o acordo estava praticamente fechado. Restava assinar os documentos no dia seguinte. Voltamos tarde ao hotel. Teobaldo me acompanhou até a porta do quarto. Dália, disse ele, obrigada. Você fez mais do que eu poderia esperar. Amanhã, depois da assinatura, estará livre. Pode ficar em Paris mais alguns dias ou voltar para o Brasil. Como preferir. O dinheiro será transferido para sua conta hoje à noite. Obrigada a você, respondi, por essa chance, por me ajudar a me enxergar de outro jeito. Ele sorriu. Você se ajudou. Eu só abri uma porta. Entrei no quarto, deitei na cama e fechei os olhos. 3 dias. Apenas 3 dias. E minha vida tinha virado do avesso. Eu estava em Paris. Conversava com pessoas de sucesso.
Sentia-me digna e nunca mais voltaria à vida antiga. De manhã, ao verificar o celular, vi que 30 mil reais tinham sido depositados na minha conta. Teobaldo cumprira a palavra. Entrei nas redes sociais e publiquei uma última foto de Paris. Eu estava diante da Torre Eiffel com um vestido bonito e sorriso no rosto. A legenda era curta. Às vezes é preciso perder tudo para se encontrar. Obrigada, Paris. Até breve. 1 minuto depois, Aaron ligou. Eu atendi. Alô, falei friamente. Dália. A voz dele estava tensa, quase desesperada. Finalmente. Eu já não sabia o que pensar. Onde você está, em Paris? Respondi calmamente. Não viu minhas fotos, vi. Todo mundo viu. Ele elevou a voz. Que história é essa? Com quem você está aí? Que homem é esse nas fotos? Que homem? Perguntei, fingindo surpresa. Nas minhas fotos só apareço eu. Não mente. Eu vejo tudo. Você está em restaurantes, hotéis caros. Quem está pagando isso? Sorry. Então ele examinava cada fotografia, aumentava a imagem, procurava pistas. Certamente viu o reflexo de Teobaldo em alguma janela. Isso não é da sua conta, Aaron. Como não é da minha conta, você é minha esposa. A mesma esposa que você mandou jogar para fora de um buffet diante de 200 pessoas, respondi com a voz endurecida. Aquela para quem você gritou que tinha sido idiota por casar com qualquer uma. Essa esposa. Ele ficou calado. Ouvi apenas sua respiração pesada. Dália, eu estava bêbado. Não sabia o que estava dizendo. Minha mãe me pressionou. Disse que eu precisava mostrar para todos. Enfim, foi uma burrice. Eu entendo. Me perdoa. Mostrar para todos o que interrompi. Que sua esposa não era digna da sua família, que podia ser humilhada publicamente e nada aconteceria. Não foi isso, murmurou ele. Minha mãe achava que você me usava, que tirava dinheiro de mim. Eu ri alto, quase de forma histérica. Eu tirava dinheiro de você. Aaron, você está louco. Passei 5 anos pagando aluguel, comprando comida, pagando contas, enquanto você entregava dinheiro para sua mãezinha e sua irmãzinha. Elas são minha família. E era o que, Ritai? O que eu fui para você todos esses anos? Ele ficou mudo. Exatamente, respirei. Nada. Fui uma empregada conveniente. Cozinhava, lavava, trabalhava, calava. Quando deixou de ser útil, foi jogada fora. Dália, isso não é verdade. Eu te amava. Não é verdade, Aaron. Você nunca me amou. Casou comigo porque eu era conveniente. Porque tinha acabado de se divorciar e precisava de um lugar para morar. Porque eu não fazia perguntas e não exigia atenção. De onde veio o dinheiro para Paris? Ele mudou de assunto bruscamente. Seu salário é 3.500. De onde ganhei? Em 3 dias. Como? O que você tem a ver com isso? Senti a raiva crescer dentro de mim. Você me jogou fora, lembra, na frente de todos. Seguranças me lançaram na rua como cachorro. Eu caí. Machuquei os joelhos, rasguei o vestido. E você nem saiu para ver se eu estava viva. Então que direito tem agora de perguntar da minha vida? Dália, chega, ele gritou. Volte para casa imediatamente. Vamos conversar. Não. Como assim não? Eu não volto. Nunca. Não temos nada para conversar. Você enlouqueceu. Você não tem nada. Não tem ninguém. Para onde vai? Eu me viro, respondi fria. Adeus, Aaron. Espere. Não desligue. Eu não terminei. Desliguei. Minhas mãos tremiam, meu coração batia forte, mas senti um alívio estranho. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha dito a verdade. Tudo o que estava preso dentro de mim. E não tive medo da reação dele. O telefone tocou de novo. Aaron. Recusei. Tocou novamente. Recusei. Outra vez. E outra. Por fim, bloqueei o número. Depois ligou Zuleika. Bloqueei. Nayara. Bloqueei. Chega. Aquela parte da minha vida tinha terminado. Vesti-me e desci ao restaurante do hotel para tomar café da manhã. Teobaldo já estava sentado a uma mesa, examinando documentos. Bom dia, ele sorriu. Dormiu bem? Muito bem, respondi. Teobaldo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que me ajudou naquela escadaria? O senhor nem me conhecia. Poderia simplesmente ter passado reto. Ele deixou os documentos de lado e pensou. Sabe, Dália, há 20 anos eu estive numa situação parecida. Também fui traído, humilhado e descartado. Não por uma esposa, mas por um sócio. Alguém em quem eu confiava. Construímos um negócio juntos e ele me enganou, tomou tudo e me deixou sem nada.
Diante de todos os nossos parceiros, disse que eu era incompetente. Ouvi prendendo a respiração. Na época, pensei em desistir. Achei que tudo tinha acabado, mas uma pessoa me estendeu a mão. Emprestou dinheiro, ajudou-me a ficar de pé, acreditou em mim. Graças a ele, construí outro negócio e me tornei quem sou hoje. E o Senhor decidiu fazer o mesmo comigo, entendi. Sim, vi nos seus olhos o mesmo desespero que um dia houve nos meus. E a mesma força. A força de não se quebrar. Apenas lhe dei uma chance e você a usou. Obrigada, sussurrei. Obrigada por essa chance. Não agradeça. Você fez tudo. Ele sorriu. Aliás, o contrato foi assinado. Tudo correu perfeitamente. Em grande parte graças a você. Fico feliz por ter ajudado. Então o que pretende fazer agora? Perguntou. Voltar ao Brasil, pensei. Voltar para onde? Para o apartamento alugado onde cada objeto lembrava Aaron, para o trabalho onde todos provavelmente já comentavam o vídeo da minha humilhação, para a vida que me matava lentamente, não sei admitir. Preciso de tempo para pensar. Fique em Paris, sugeriu ele. Mais uma semana por minha conta. Descanse, pense no futuro, decida o que quer da vida. Não posso aceitar. Pode, ele interrompeu. Considere um bônus pelo trabalho excelente. Você merece. Olhei nos olhos dele. Era sincero, sem segundas intenções, sem expectativas. Apenas ajudava. Tudo bem, aceitei. Obrigada. Teobaldo partiu naquela mesma noite. Depois de me despedir dele, fiquei em Paris sozinha e pela primeira vez em muitos anos senti-me verdadeiramente livre. Caminhei pela cidade, sentei em cafés, tomei café olhando as pessoas passarem. Visitei museus, perambulei pelas ruas sem pressa e pensei na vida, em mim, em quem eu fui e em quem queria me tornar. Nessa semana entendi algumas coisas. Primeiro, durante anos eu não vivi minha própria vida. Eu me moldava a Aaron, a família dele, as exigências deles. Esqueci de mim, dos meus desejos, dos meus sonhos. Segundo, eu era mais forte do que pensava. Durante 5 anos carreguei uma casa, trabalhei dobrado, aguentei humilhações e não quebrei. Isso não era fraqueza, era força. Terceiro, eu merecia mais. Merecia respeito, amor, uma vida boa. Não porque eu fosse especial, mas porque qualquer pessoa merece isso. No 5º dia em Paris, Isabelle me ligou. Dália, querida, soube que Teobaldo já foi embora. Você está sozinha, sim, respondi. Então venha jantar conosco. Jean-Pierre ficará feliz. Eu também. Fui à casa deles nos arredores de Paris. Uma bela mansão, jardim bem cuidado, ambiente acolhedor. Jean-Pierre me recebeu com uma taça de vinho. Isabelle me abraçou como uma velha amiga. Durante o jantar conversamos. Contei minha história inteira. Sobre Aaron, a família dele, a humilhação no casamento, o encontro com Teobaldo. Eles ouviram em silêncio, assentindo com compaixão. Você é uma mulher muito corajosa, disse Isabelle quando terminei. Nem toda pessoa daria esse passo. Eu só não sabia mais o que fazer, admiti. E agora? O que fará agora? Perguntou Jean-Pierre. Não sei. Talvez volte ao Brasil, encontre outro apartamento, recomece. Tenho uma proposta, disse Jean-Pierre. Minha empresa precisa de uma especialista financeira. Alguém que entenda de contabilidade e relatórios, impostos. Você se encaixa? Fiquei olhando para ele. O senhor está me oferecendo trabalho aqui em Paris, sim. Salário de 4.000 euros por mês durante o período de experiência. Depois mais. E ajuda com documentos, moradia, adaptação. O que acha? Eu não conseguia falar. Apenas olhava para os dois. Pense, disse Isabelle com delicadeza. Não precisa responder agora. É uma decisão séria. Eu nem falo francês, consegui dizer. Aprende. Na empresa muitos falam inglês. Você vai se adaptar. E o francês virá com o tempo. Voltei ao hotel em estado de choque. Trabalho em Paris. Salário digno. Nova vida. Parecia bom demais para ser verdade. Passei a noite acordada pesando tudo. De um lado, medo. Novo país, língua desconhecida, pessoas estranhas. E se eu falhasse, esse não desse conta. Do outro lado, o que me segurava no Brasil. Apartamento alugado, trabalho cansativo, salário apertado, lembranças de humilhação. Ao amanhecer, tomei minha decisão. Liguei para Jean-Pierre. Eu aceito. As 2 semanas seguintes foram uma loucura. Documentos, moradia, organização da mudança. Teobaldo ajudou a coordenar tudo. Enviou pessoas para recolher minhas coisas no apartamento e mandá-las para Paris. Aaron tentou impedir. Ligava de números desconhecidos, mandava mensagens ameaçadoras.
Aparecia na porta do prédio, mas eu não me encontrava com ele. Contratei uma advogada que iniciou o processo de divórcio. Zuleika também apareceu. Enviou uma mensagem enorme dizendo que eu era ingrata, que tinha abandonado o filho dela, que eles tinham feito muito por mim. Li e apaguei. Nayara escreveu com veneno: fugiu com rico. Quero ver quanto tempo dura. Respondi apenas: vai durar a vida inteira. Boa sorte. Um mês depois eu já morava em Paris. Alugava um pequeno estúdio em uma região tranquila. Ia trabalhar, estudava francês à noite. A vida não era fácil. Nova cidade, novas pessoas, barreira de idioma. Mas eu era feliz. Feliz de verdade. Pela primeira vez em muitos anos, passaram-se 3 meses. Eu já falava francês razoavelmente, tinha alguns conhecidos. Estava adaptada à empresa. Jean-Pierre estava satisfeito com meu trabalho. Isabelle se tornara quase uma amiga. E certa noite, voltando para casa, vi uma figura conhecida diante do prédio. Aaron. Ele parecia mais velho, abatido. Havia cansaço e uma espécie de perda nos olhos. Segurava um buquê de flores e olhava para mim. Dália, disse ele. Precisamos conversar. Parei a alguns passos dele. Como me encontrou, contratei um detetive. Procurei por muito tempo. Finalmente encontrei. Para quê? Para pedir desculpas. Para pedir perdão. Para trazer você de volta. Olhei para ele. Aquele homem com quem vivi 5 anos, que prometeu estar ao meu lado, que me traiu no pior momento. Aaron disse calmamente: eu perdoo você. Mas não vou voltar. Porque ele deu um passo adiante. Dália, eu entendi que errei. Sinto saudade. Eu te amo. Não ama. Você ama a ideia de mim. A esposa conveniente que não discute, não exige, não atrapalha. Mas eu não sou mais aquela mulher. Eu mudei, talvez. Mas isso já não importa. Construí uma vida nova aqui, sem você. E estou bem. E os nossos 5 anos juntos não significam nada. Significam. Eles me ensinaram muito. Ensinaram a me valorizar, a não aceitar humilhação, a não me sacrificar por quem não reconhece. Ele ficou diante de mim, perdido, com flores nas mãos. O que eu faço agora? Perguntou baixinho. Solte. Solte a mim. Solte o passado. Comece a viver. Encontre alguém que você ame de verdade. Alguém que sua mãe e sua irmã não consigam obrigar você a trair. E você encontrou alguém, pensei. Não, eu não tinha romance, não tinha um novo relacionamento. Mas tinha algo maior. Liberdade e confiança, uma vida que eu mesma conduzia. Eu me encontrei, respondi. E isso basta. Aaron abaixou a cabeça. Adeus, Dália. Adeus, Aaron. Ele se virou e foi embora. Jogou as flores numa lixeira perto da entrada. Fiquei olhando até ele desaparecer e não senti nada. Nem dor, nem raiva, nem saudade. Apenas vazio. Era um capítulo encerrado. Uma porta fechada. Subi para meu pequeno estúdio, fiz chá e sentei junto à janela. Lá fora, Paris respirava à noite. Carros, pessoas, luzes nas vitrines. Peguei o celular, entrei nas redes sociais e escrevi: perdoar não é voltar para quem machucou você. É libertar a si mesmo do peso da mágoa. A vida é curta demais para gastar lá com quem não valoriza sua presença. Valorizem-se, amem-se e nunca tenham medo de recomeçar. Vida nova. Paris. Liberdade. Publiquei. As curtidas chegaram rápido. Centenas, milhares. As pessoas escreviam suas histórias nos comentários, dividiam dores, apoiavam umas às outras. E eu bebia chá junto à janela e sorria. Passou 1 ano. Ainda estou em Paris. Trabalho na empresa de Jean-Pierre. Agora em um cargo melhor, com salário alto. Falo francês com fluência. Aluguei um apartamento de 1 quarto em uma boa região. Fiz amigos. O divórcio de Aaron saiu há 6 meses. Ele não resistiu. Dizem que se casou novamente com uma moça jovem aprovada por Zuleika. Desejo felicidade a eles. Sinceramente, Nayara se separou do empresário. Ele encontrou alguém mais nova. Ela voltou a morar com a mãe e continua trabalhando na clínica estética. A vida segue seu curso. E eu estou bem. Aprendi a viver por mim. Viajo, vou ao teatro, encontro amigos. Às vezes saio para jantar com alguém. Nada sério ainda, mas tudo bem. Eu não tenho mais medo da solidão. Teobaldo às vezes vem a Paris a negócios. Nós nos encontramos, jantamos, conversamos. Ele se tornou uma espécie de mentor, um amigo mais velho, uma pessoa que mudou minha vida com um gesto de bondade. Penso muitas vezes naquela noite. A escadaria do buffet, a humilhação, a dor, a mão estendida por um desconhecido.
Se eu não tivesse aceitado, se tivesse tido medo, se tivesse voltado para Aaron, pedindo desculpas, onde estaria agora? Provavelmente no mesmo apartamento alugado, no mesmo emprego apertado ao lado de um homem que não me valorizava, numa família que me via como peso, apagando aos poucos, perdendo a mim mesma. Mas escolhi outro caminho. Arrisquei. Confiei em um desconhecido. Confiei em mim. E minha vida mudou. Hoje é sábado. Estou sentada em um café em Montmartre, tomando café e escrevendo esta história. Depois vou caminhar pela cidade. Talvez entre em uma livraria, talvez sente em um parque e observe as pessoas. Amanhã descanso. Depois de amanhã tenho jantar com Isabelle e Jean-Pierre. No fim de semana seguinte, talvez viaje para Provence com amigas. A vida continua. Minha vida, a que eu escolhi para mim. E sabe o que aprendi neste ano? Dignidade ninguém tira. A gente é que entrega. Durante muitos anos entreguei minha dignidade. Permiti que me humilhassem, fiquei calada, aguentei, me adaptei. Mas no momento em que me jogaram na rua, tomei uma decisão. Nunca mais. Nunca mais por ninguém. Minha dignidade é minha e ninguém tem o direito de pisar nela. A traição dói. Dói muito, mas também liberta das ilusões. Mostra às pessoas como elas realmente são e dá a chance de recomeçar. Eu não me vinguei. Apenas comecei a viver bem, a viver feliz, a viver por mim, e isso se tornou a melhor vingança possível, porque eles veem que sou feliz sem eles, e isso os enlouquece. Mas eu nem penso mais neles. É passado, página virada. Tenho uma vida inteira pela frente, e ela é bonita. Então esta é minha história. A história de como uma humilhação virou libertação, como uma queda virou voo, como um fim virou começo. E vocês o que fariam no meu lugar, como agiriam? Lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para acreditar em si mesmo. Nunca é tarde para dizer chega a quem não valoriza você. Valorizem-se, amem-se e não tenham medo de soltar aquilo que destrói vocês. A vida é uma só. Vivam por vocês. Obrigada por ficarem comigo até o fim desta história. Cuidem de vocês e das pessoas que amam. Liguem hoje para quem é importante. Digam que amam. E se vocês estão sofrendo, se são humilhados, se suportam aquilo que não deveriam suportar, lembrem-se da minha história. Lembrem-se de que sempre existe uma saída. Sempre. Até a próxima, meus amigos. Nos vemos nas próximas histórias.